Vamos iniciar a aula 12, que trata da seção 4.2 do livro do Lei, e a gente vai dar sequência ao que a gente estava vendo na aula 11, que era espaços vetoriais, né? Então, a gente vai ver alguns espaços vetoriais que são fundamentais em álgebra linear, né? Na verdade, existem os chamados 4 subespaços fundamentais da álgebra linear, e na aula de hoje a gente vai ver 2 deles, tá? Então, vamos começar. Então, a aula vai ser dividida em 4 partes, né? Primeira parte a gente vai definir e falar sobre o espaço coluna, ou às vezes chamado espaço das colunas. Depois o espaço nulo, né? Que são 2 dos espaços fundamentais da álgebra linear. Posteriormente, a gente vai ver as diferenças entre esses 2 espaços, né? Vai ver como calcular, como identificar conjuntos geradores deles e como é que a gente trata, né, esses espaços e faz as considerações e resolve problemas que envolvem eles dois. Bom, e por final, a gente volta a mencionar um pouco as transformadas, né, as transformações, no nosso caso especificamente as lineares, para definir o que é imagem e núcleo, né? Tem a ver com espaço coluna e espaço nulo. Bom, então vamos lá. Qual é a motivação, né? Então uma história assim, né, que a gente vai contar para a gente relacionar o espaço das colunas com sistemas lineares, né, que a gente estava vendo ali no capítulo 1. Então, no sistema linear, a gente já viu que um sistema linear é equivalente a uma equação matricial, né? AX igual a B, certo? No caso que quando A é invertível, a gente sempre pode resolver, né? AX igual a B e vai ter solução única, tá bom? Quando A não for invertível, o sistema é possível para alguns Bs, ou pode não ser possível também, né? Então, vamos supor que ele é possível, então, para alguns Bs vai ser possível, para outros não, certo? Então, os vetores que podem ser escritos, né, como A vezes algum vetor X, são os chamados os vetores esses vetores Bs, né, que permitem a solução do sistema, tá? Então, se B pode ser escrito como A vezes X, é um B que propicia a solução do sistema. Então, eles seriam os bons, né, entre aspas, os bons Bs, tá? E esses bons Bs formam o espaço coluna, tá? Denotado por col A. Tá bom? Então, essa é a ideia, né? A ideia desse espaço coluna, que se a gente quiser fazer uma relação com sistemas lineares. Muito bem, então a gente já sabe que resolver um sistema, uma equação matricial x igual a b, né, é a mesma coisa que expressar o lado direito, o b, tá, com uma combinação linear das colunas de A, certo? Por quê? Porque A vezes x é uma combinação linear das colunas de A. A gente viu isso pela definição da página 36, ou 28 ou 29, dependendo da edição do livro, né? Edição 2, 4 e 5, certo? Muito bem. Então, a gente vai definir o espaço coluna como sendo esses vetores, né? Os vetores que fazem a equação x igual a b possível, né? Colocar lá do lado direito faz ser possível. Então, se A é uma matriz M por N, né? E tem colunas A1 até a N, então o col de A, o espaço das colunas, é o span dessas colunas, dos vetores coluna, certo? O que vai coincidir com o que a gente falou ali em cima, né? Vai se tornar qualquer vetor no span das colunas, se a gente colocar no lado direito da equação, AX igual a B, o sistema vai ser possível. Tá bom? São os bons Bs, né? Então, a gente pode dizer, né, generalizando um resultado que a gente já viu, que AX igual a B é possível somente se B pertence ao espaço coluna de A. Tá? E também podemos afirmar que o col de A, o espaço das colunas de uma matriz M por N, é um subespaço do Rm. Tá? Por quê, né? O que é um subespaço?
Bom, a gente definiu o call de A como sendo spam, né? E essa é a razão, né? A gente pode justificar por isso. A gente viu na aula passada que todo conjunto definido por um span é um subespaço, né? Esse caso aqui é do RM, porque é da forma A vezes X, o B, né? Muito bem. Aqui a gente tem uma interpretação geométrica do espaço coluna, né? Então a gente vê que o espaço coluna, ó, ele é da forma A vezes um vetor qualquer. Tá? Se a gente pega a matriz A e multiplica por um vetor x, sempre que essa multiplicação é possível, o vetor resultante é um vetor que está no espaço coluna de A. Né? Por quê? Porque A vezes x, ó, é exatamente isso aqui, né? É a combinação linear das colunas, com os pesos sendo as componentes dos vetores, do vetor x. Tá bom? Então, o espaço coluna, ó, nesse caso aqui, é um plano gerado por esses dois vetores, tá? Esse vetor e esse. O plano gerado por esses dois, que a gente está no R3 aí, tá bom? Então, aqui a gente vê de novo, né? O col de A são todos os vetores dessa forma aqui, A vezes X, tá? Então, A vezes X é um elemento do espaço coluna, da matriz A. Bom, alguns exemplos, né? Então vamos ver esses exemplos aí. Ó. Descreva geometricamente os espaços colunas, que nesse caso são subespaços do R2, para essas três matrizes aí. Tá bom? Então a gente já viu na aula passada quais são os tipos de subespaços que o R3, que o R2, no caso, possui, né? Então, a interpretação geométrica vai ser uma dessas três, né, um desses três tipos de subespaço. Certo? Viu na aula passada que subespaços do R2 ou é um conjunto formado só pelo vetor nulo, um ponto, pode ser uma reta pela origem e o R2 inteiro, né, que no caso, geometricamente, é um plano. Então, o que a gente tem aqui? Ó? No caso da primeira matriz, identidade, 2 por 2. A matriz é uma matriz diagonal, né? Então, a gente tem dois pivôs, é uma matriz invertível, certo? O que esses dois vetores estão gerando, né? São dois vetores não colineares, certo? Então, eles geram qualquer outro vetor do R2. Tá? Qualquer outro vetor do R2 pode ser escrito como combinação linear desses dois, né? Que é exatamente o que a gente chamou de base canônica, né? Base canônica são as colunas da matriz de identidade. Tá? Então, o col de I é o R2. Col de A. Ó. Col de A é uma reta que passa pela origem. Por quê? Porque se a gente olhar as colunas de A, a gente vê que uma é múltipla da outra, né? Então, quando a gente fizer o GER desses dois vetores, vai ser igual ao GER de um deles apenas. Né? A gente só precisa pegar um, porque o outro está na mesma reta. Tá? 2, 3 e 4, 6. Estão na mesma direção. Um é múltiplo do outro. Tá? Então, ele define uma reta, né? Combinações lineares dessas duas colunas aqui, vetores coluna. E o B, a matriz B, né? A matriz B, de novo, né? A gente tem esse vetor aqui, ó, tá? Que define uma direção horizontal, e esse outro vetor, né? Que não está nessa reta, não são colineares. Né? Então, eles estão definindo duas direções. Se a gente fizer combinações lineares dos três, né? Esse aqui, na verdade, é um múltiplo do primeiro, né? Então, se a gente fizer combinações lineares dos três vetores coluna dessa matriz, a gente vai ter o plano inteiro, né? Então, de novo, o col de B é o R2. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente vir o conceito de base, né? A seguir nesse capítulo. Nesse capítulo, a gente vai fortalecer essa ideia, tá? O que, por exemplo, essas colunas estão gerando o R2 todo. A gente vai ver que esse vetor aqui, ó, do meio, a segunda coluna é supérflua, ele poderia tirar, né? E assim por diante. Bom, outro exemplo, ainda nesse contexto de espaço das colunas, tá? Então, essa questão aí, se não me engano, é uma questão do livro-texto,
E ela afirma, ela diz o seguinte, ó, suponha que AX igual a V e AX igual a W são duas equações possíveis. Tá? São dois sistemas lineares que são possíveis. Consistentes, possíveis. Tá? Tem solução. O que se pode dizer sobre a equação AX igual a V mais W? Então vamos pensar um pouco aí nisso, né? É uma questão livre, né? O que se pode dizer. Então não tem resposta, a resposta certa, a resposta errada. Mas é só para a gente treinar e ir um pouco mais a fundo nessa teoria, tá? Nesse conceito de call. Então, nessas equações aqui que estão em questão, ó, tem 3 equações, né, em questão. A matriz é sempre a mesma. Tá? A matriz é A. Né? Suponha AX igual a W. X aqui é uma variável, né? Então ele não tem um valor pré-determinado. E V e W são vetores que fazem parte do problema, é um vetor prescrito. Né? A x igual a v. Então, A é dado, V é dado. A gente tem que resolver, tem que achar o x. Aqui também, a x igual a w, né, os dados são a matriz A e o vetor w. E a incógnita é o x. Muito bem. Então, o que a gente pode dizer? Então, vamos pensar dessa forma. Ó. Vamos usar esse resultado. Ó. A x é possível, a x igual a b é possível se somente se b está no call de A. Certo? Que a gente viu ali no início. B é um vetor bom. Muito bem. Então, vamos usar fortemente esse resultado aqui, ó, para tirar algumas conclusões nesse caso aí, desse exemplo. Bom, primeira coisa, se a x igual a v é possível, o v está no call de A, certo? A gente está usando esse resultado aqui da esquerda para a direita. E ele diz que a x igual a w também é possível. Né? Então, pela mesma razão, w está no call de A. Muito bem, então a gente já tem duas informações aqui, né, que a gente deduziu. Como o call de A é um subespaço, ele é fechado em relação à soma, né? Em particular, em relação à soma. É fechado em relação à multiplicação por escalar também. Logo, esses dois vetores que estão no call de A podem ser somados e a soma vai estar no call de A, né? Fechamento em relação à soma. Bom, se V mais W está no call de A, então a x igual a V mais W é possível, né? Eu estou usando de novo esse resultado aqui, esse teorema aqui, tá bom? Da direita para a esquerda agora, né? Um vetor está no call de A, então a x igual a esse vetor é possível, o que está sendo dito aqui, né? Bom, e agora eu uso... Não, agora a gente não precisa usar mais nada, né? A gente já concluiu alguma coisa, né? Eu acho que... o que seria a conclusão final, né? Que a equação AX igual a V mais W é possível, né? Então, se essas duas são possíveis, a terceira também é. Tá bom? É isso, basicamente, tá bom? Lógico que a gente, como eu falei, essa é uma questão livre, então a gente pode, né? O que se pode dizer? Pode dizer outras coisas, né? Pode dizer que V mais W está no call de A, né, em particular. É outra afirmação que ele poderia fazer. Bom, agora outro espaço fundamental, o espaço nulo. Tá? Então, o espaço nulo de uma matriz A, M por N, denotado por null de A, é o conjunto de todas as soluções de AX igual a zero. Da equação AX igual a zero. Em outras palavras, é o conjunto solução de AX igual a zero. Esse é o espaço nulo. Então, agora, se a gente tem uma matriz M por N, o null de A pode ser escrito assim, né? São todos os vetores X, tais que X está no Rn e AX igual a zero. Tá? Soluções de AX igual a zero. Então, para a gente multiplicar A por esse vetor, ele tem que estar no Rn, né? Porque a matriz é M por N. Muito bem, e aqui um diagrama, né? Aqui a gente tem, ó, a gente pode pensar com uma transformada, né? A que multiplica X. Né? Então, a gente tem aqui o domínio, né, no Rn, domínio no Rn, e aqui a gente tem 3 vetores, 3 pontos no domínio que são levados em zero. Tá? Aqui esses 3 pontos vão em um ponto só aqui no contradomínio.
Então, esses 3 pontos aqui fariam parte, né, do null de A. Tá? Então, o null de A ele está no Rn. Tá? Ao passo que o espaço col, né, ele é formado pelas colunas, né, da matriz. Então, ele está no contradomínio. Né? O espaço das colunas estaria no Rm, né? Porque a matriz é M por N. Então, a matriz ela tem... cada coluna da matriz tem M componentes, certo? Então, se o espaço coluna é formado pelas colunas, né, é gerado pelas colunas, ele tem que estar no Rm. Tá? Então, ele está aqui no contradomínio. Bom, um exemplo, né? É um exemplo bem simples aqui para a gente testar essa definição de null de A, né? Determine se o vetor 2 menos 2, 1, né, está no null de A, onde A é essa matriz aqui, 2 por 3. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui, ó. Aqui a gente tem o enunciado de novo, né? Determine se esse vetor está no espaço nulo de A. Então, o que seria, né, estar no espaço nulo? A gente tem que verificar se essa equação aqui, né, ela é satisfeita para esse vetor aqui. Tá? Ou seja, quando a gente multiplica a matriz A pelo vetor ali que está sendo considerado, né, se isso aqui vai dar zero. Né? É simples como isso. Tá? Então, como é que a gente faz essa multiplicação? Quem é o primeiro elemento aqui? Pode fazer assim, essa linha aqui por esse vetor. Né? Vai dar 2 mais 0 menos 2. Tá? Zero. Segundo elemento, né? Segunda linha por esse vetor. Então, vai dar 2 menos 2 mais 0. Também é 0, certo? Então, isso aqui é 0, portanto, de fato, né, esse vetor aqui está no espaço nulo da matriz A. Bom, então essa é a resposta, né? Sim. Né? Determine se esse vetor está no espaço nulo de A. Resposta positiva. Bom, o null como um subespaço. De fato, né? A gente já viu que o col de A é um subespaço, porque ele é um span. Nesse caso aqui, não é a forma de a gente enxergar isso é diferente. Tá? A gente não tem um conjunto que gera o null de A tão facilmente. Né? A gente teria que resolver a equação homogênea, a x igual a 0. Então, como é que a gente mostra isso por enquanto? Ó? Que o null de A é um subespaço do Rn. Bom, então vamos usar a definição, né, de subespaço, né, que são duas condições, né, para um conjunto não vazio. Né? Então, de fato, seria... vamos pensar no fechamento em relação à soma. Né? Então, vamos supor que V e W estão em null de A, pertencem ao null de A. Tá? Então, por definição de null, a gente vai ter que A vezes V igual a 0 e A vezes W igual a 0, porque eles estão no null, né? Por hipótese. Por linearidade, né? Propriedade de linearidade da matriz, A vezes V mais W é igual a V mais AW, né? Por linearidade. Como a V e a W são zero, né? Isso aqui é 0 mais 0, que é 0. Né? Então, o que a gente viu? Ó? Que V mais W, A vezes V mais W é 0. Ou seja, o vetor V mais W está no espaço nulo também. Portanto, é fechado, né? O espaço nulo é fechado em relação à soma. Além disso, se a gente multiplicar o V por um K, pega um V que já está no espaço nulo, multiplica por K, certo? Multiplica agora A por ele. Então, vai ficar A vezes QV. Passo o K aqui para fora, fica K vezes AV é 0, porque V está no espaço nulo. Então, isso aqui é K vezes 0, vetor nulo, que é vetor nulo para qualquer K real, né? Ou seja, o vetor K vezes V também está no espaço nulo, se V estiver. Então, é fechado em relação à multiplicação por escalar, portanto, de fato, é um subespaço, né? O espaço nulo. Tá bom? Então, V mais W e KV estão no null de A. Logo, o null é fechado para soma e multiplicação por escalar.
portanto, é um subespaço do Rn. Beleza? Tá, agora, já que a gente viu que a solução geral de Ax igual a zero é um subespaço, será que a solução de uma outra equação qualquer, tá? Vamos pegar agora um Ax igual a B, onde B é diferente de zero, tá? Será que isso formaria também um subespaço? A resposta é negativa, né? Soluções de Ax igual a B, quando B é diferente de zero, não é um subespaço. Por quê? Vocês lembram do que a gente comentou assim na aula passada? Para ser subespaço tem que ter o quê? Para ser subespaço tem que ter o elemento nulo, certo? E o elemento nulo não está no espaço solução de Ax igual a B, né? Porque A vezes o elemento nulo é o elemento nulo, tá? E como B é diferente dele, então A não pertence a esse conjunto solução, né? Tá bom? Então, por essa razão, isso aqui não é um subespaço. Aqui a gente tem uma outra maneira de ver isso, ó, uma forma geométrica, tá? Então, a solução de Ax igual a zero, tá? Seria um plano contendo a origem, né? Aqui, ó, passaria aqui na origem, ponto 0, 0, 0, certo? Conjunto de solução de Ax igual a B, quando B é diferente de zero, é um plano paralelo a esse, tá? Está deslocado, ele não passa pela origem, tá? Então, isso aqui não contém, não tem, né? A origem não está lá dentro desse conjunto, portanto, não é um subespaço. Muito bem. Outro exemplo, né? Determine o conjunto gerador para o espaço nulo dessa matriz. Ok. Conjunto gerador, foi isso que eu tinha falado, né? Como conjunto gerador, né? A gente mostrou que o espaço nulo ele é um subespaço vetorial, só que não pelo fato de ser um span. Agora a gente vai achar um conjunto, né? Que o span dele é o espaço nulo, tá? Conjunto gerador para essa matriz aí, tá bom? Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Tá, então aqui está a matriz e a gente quer caracterizar o conjunto solução dessa equação aqui, né? Ax igual a zero. Certo? O conjunto de solução dessa equação é espaço nulo. Então, a gente quer achar um conjunto que gera o espaço nulo. Tá? Então, esse é um dos exemplos mais recorrentes da disciplina, tá? De álgebra linear. Um dos exemplos mais recorrentes. Que a gente vai usar isso depois também, quando a gente vir autovetores, né? Quando a gente vai falando de autovetores e autoespaços, né? A gente vai ter que fazer exatamente esse tipo de conta, né? Então vamos fazer isso aqui, depois a gente pode referir esse tipo de conta, tá? Que é achar um espaço gerador do espaço nulo, tá? Ou depois a gente vai ver que isso é a mesma coisa que achar uma base do espaço nulo, certo? E aí vai ser a mesma conta quando a gente quiser achar base de autoespaços, certo? Lá no capítulo 5. Tá? Então vamos ver isso aqui, ó. Então vamos considerar essa equação Ax igual a zero. O primeiro passo é resolver a equação Ax igual a zero. Tá? A gente só tem que fazer isso por enquanto. Como é que a gente resolve essa equação Ax igual a zero? Vamos escalonar a matriz, né? Matriz aumentada. Então a gente tem a matriz, a gente pode aumentar aqui de 0. Tá? Então, para resolver Ax igual a zero, a gente considera essa matriz e vamos escalonar, né? Vamos escalonar, aqui a gente tem um pivô, certo? Então vamos zerar esse elemento aqui que está embaixo do pivô, né? Então seria multiplicar isso aqui por menos 1 e somar a terceira linha. Então a primeira linha não muda, a segunda tampouco. E a terceira linha sim, né? Então isso aqui vai zerar, menos 3 mais 3, 0. 0 mais 1, 1. Que ele vai ficar com menos 2 mais 6, 4. E 0. Tá? Então ficamos ali, ó, temos duas linhas iguais aqui, né? Então se eu multiplicar isso aqui por menos 1
e somar a terceira, a gente vai ter o seguinte resultado, agora escalonado. Vai zerar essa terceira linha da matriz, tá? Então agora está escalonada. A matriz está escalonada, então a gente tem quantos pivôs nessa matriz? 2. Tá? 2 pivôs. E lembra que agora a gente está... Se a gente está resolvendo a x igual a 0, a matriz é 3 por 4, a gente tem 4 variáveis. Certo? Então, eu poderia associar uma variável a cada uma dessas colunas aqui, x1, x3, x1, x2, x3, x4. Tá? Então, 2 pivôs e 2 variáveis livres. 2 variáveis pivô e 2 variáveis livres. Certo? Então, vamos montar aqui, ó, a solução geral do sistema. Então, vamos colocar as 4 variáveis, tá, que resolvem a x igual a 0. E a gente já sabe que os x2 e x4 são livres, né? Então, vou escrever isso aqui. Essa variável aqui é livre e o x4 também. Tá? x3. Quem é o x3? x3 a gente vai olhar essa linha aqui, né, que corresponde a uma equação. Está dizendo que 1 vezes x3 mais 4 vezes x4 é igual a 0. Tá? Então, x3 é igual a menos 4x4. Aqui é um 4. x1. x1 a gente olha essa linha aqui, né, que corresponde a uma equação. O que está dizendo essa linha em termos de equação? Né? Está dizendo que x1 é igual a menos 3x2 menos 2x4. Certo? Então, aqui a gente tem a solução geral do sistema. Tá? x2 e x4 é livre e x1 e x3 são escritos em função dessas 2 variáveis livres. Muito bem, então essa é a solução geral. Se a gente quiser só resolver o sistema, estava feito, tá? Agora a gente quer ir um passo além. Lembra lá do capítulo 1, né? Que a gente viu uma seção que era conjunto de soluções de sistemas lineares, seção 1.5, onde a gente colocava a solução de um sistema na forma vetorial paramétrica. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então o primeiro passo é escrever essa solução como um vetor. Tá? Então, vamos criar um vetor x. Tá? Então, quem são as componentes desse vetor? É o que está ali em cima, né? x1, x2, x3, x4. Só que eu vou colocar já o que eu achei, né? Então, essa é a solução na forma vetorial. Um vetor, né? Com esses valores aqui. Muito bem. E agora eu faço a parametrização, né? Eu coloco na forma vetorial paramétrica. Quem são os parâmetros? Os parâmetros são as variáveis livres. Né? Então, é o x2 e o x4. x2 e x4. E aí eu completo isso aqui, né? Muito parecido com o que a gente fez no exemplo da aula passada, tá? Onde a gente tinha aqueles parâmetros A, B e C. Aqui os parâmetros são x2 e x4. Então, como é que fica isso aqui? Menos 3, menos 2, 1, 0. Aqui eu tenho 0, menos 4 e 0 e 1. Tá? Então, fechou, né? Eu escrevi a solução agora de AX igual a 0, tá? Na forma vetorial paramétrica. Quando eu escrevo isso, né, já ficam identificados os 2 vetores que estão gerando a minha solução. Né? Então, isso aqui é o conjunto gerador. Tá? Então, eu poderia escrever aqui o conjunto gerador é um S, né, formado por esses 2 vetores. Menos 2 e 1. Tá? Esse aqui é o conjunto gerador. Muito bem. Então, acabamos de deixar. Determine o conjunto gerador para o espaço nulo dessa matriz. Né? Então, é a solução de AX igual a 0. E aqui estão
os vetores que a gente achou ali. Outro exemplo. Né? Então, nesse exemplo aqui, a gente vai misturar agora null de A com call de A, tá? É a parte da aula que fala sobre as diferenças entre esses dois subespaços fundamentais, tá aqui, ó. Diferenças entre call de A e null de A. Então, esse exemplo aqui ele é um exemplo misto. Então, é dado uma matriz A, um vetor U e um vetor V, né? Repara que agora é importante a gente prestar atenção nos tamanhos desses vetores e no tamanho da matriz, tá? Ou seja, o tipo da matriz. A matriz é 2 por 3, tá bom? Então, tem 2 colunas, 3 colunas, 2 linhas. Aqui tem um vetor que tem 3 componentes, está no R3, e aqui um vetor V que está no R2, certo? Então, ele faz 4 perguntas aqui, tá? U está no null de A, U está no espaço das colunas de A, V está no espaço null de A e V está no espaço coluna de A. Né? São 4 perguntas, vamos responder isso aqui. Ó. A primeira delas, né? Para ver se o vetor U está no null de A, a gente tem que pegar a matriz A e multiplicar por ele, né? E ver se vai dar zero. Foi exatamente o exemplo que a gente viu anteriormente, nessa aula. Tá? Exatamente aquele exemplo. Ó. Pega a matriz e multiplica pelo vetor U. Tá? E vê se dá zero. Deu zero? Não. Deu menos 1. Né? Tá? Então, esse U não pertence ao espaço nulo de A. Certo? É simples, né? Verificar isso. Outra pergunta. O mesmo vetor, está no espaço coluna de A? O que vocês acham? Espaço coluna, espaço gerado pelas colunas. Ó. Aqui estão as colunas de A. Elas estão em qual espaço vetorial? Estão em R2. Tá? Então, eles geram, as colunas geram um subespaço do R2. E o U está aqui, ó. É um vetor do R3, certo? Então, ele não pode estar no call de A. Um vetor do R3 não pode estar no R2, né? Então, aqui a gente fica fácil, né? U não está no call de A. Já respondeu a letra A. Letra B. V está no null de A e V está no call de A. Então, vamos pensar primeiro nessa primeira pergunta aqui, ó. V está ou não no call de A. Então, para V estar no call de A, o que a gente tem que verificar? Tem que verificar se o V é um bom V, né, em relação à matriz A. Ou seja, a equação AX igual a V é possível, certo? Se V é a combinação linear das colunas. Né? Agora, o que é uma combinação linear das colunas? É A vezes X, tá? Então, essa pergunta aqui, ó, ela vai ser respondida olhando para a equação AX igual a V, certo? Se a equação AX igual a V tiver solução, o V está no espaço coluna de A. Então tá, então aqui por isso que a gente já escreveu, ó, já escreveu a matriz completa, a matriz aumentada, AV, tá? Então aqui está a matriz A, aumentei do vetor V, e vamos resolver a X igual a V, né? Que é equivalente a escalonar isso aqui. Então, escalonando essa matriz, a gente chega nessa outra, né? Ó, tem 2 pivôs, né? Portanto, o sistema é possível. Né? 2 linhas, 2 pivôs. Sempre é possível. Portanto, a x igual a v é possível e assim v está no call de A. Faltou um pertence aqui, tá? V está no call de A. Muito bem. E a última pergunta é essa aqui, ó. V está no null de A? V está no espaço nulo de A? Bom, o espaço nulo de A está onde, né? Ó, repara que o A tem 3 colunas. Então, para ela multiplicar um vetor, né, tem que multiplicar um vetor com 3 componentes, né, para fazer essa multiplicação aqui. Tá? Pegar essa linha e multiplicar por um vetor, para testar se vai dar zero. Só que o vetor V tem 2 componentes só.
Então, não posso multiplicar A pelo vetor V, né? Essa operação não está definida, né? Portanto, o vetor V não está no espaço nulo da matriz A. Tá bom? Então, a gente respondeu as 4 perguntas aí. Tá bom? Bom, mais diferenças, né? Aqui a gente tem uma tabela que está no livro do Ley, que faz uma lista, né, de diferenças e similaridades entre esses dois espaços, que é o null de A e o call de A. Tá? Então, aqui tem várias coisas que ele menciona. Ó. O null de A é um subespaço do Rn, o call de A é um subespaço do Rm, né? Isso a gente já observou na aula. O null de A é definido implicitamente, ou seja, os vetores do espaço nulo de A devem satisfazer apenas uma condição dada, x igual a 0. A gente tem que resolver a equação x igual a 0. E o coluna de A é definido explicitamente, ou seja, basta a gente pegar as colunas da matriz e montar o span delas, né? Aí a gente define o call de A. É diferente. A gente vai ver depois que para achar uma base do call de A é um pouquinho diferente, tem que ter um pouco mais cuidado. Mas para achar um espaço, para achar um conjunto gerador do call de A é muito simples, né? É só exibir as colunas, né? Criar um conjunto com as colunas de A. Aqui ele fala 3. Dá trabalho para determinar os vetores null de A. É preciso escalonar a matriz a 0. Foi isso que a gente fez, né? Nesse exemplo que a gente viu há pouco, né? A gente escalonou essa matriz aqui, ó, aumentada, lembra? Agora há pouco. Dá trabalho, realmente. Aí coloca na forma vetorial paramétrica e tal. E no caso do call de A, ó, é fácil determinar os vetores de call de A. São as colunas. Tá? E os vetores são formados a partir delas. Não existe nenhuma relação óbvia entre null de A e os elementos de A. Existe uma relação óbvia entre o call de A e os elementos de A, já que cada coluna pertence ao call de A. Um vetor típico no espaço nulo satisfaz a x igual a v, a v igual a 0, perdão. E um vetor típico v em call de A satisfaz a propriedade de que a x igual a v é consistente, né? Claro, foi isso que a gente viu no exemplo anterior, né? A gente precisava até ver se o v estava no call de A e a gente resolveu a x igual a v. Foi isso que a gente fez nesse exemplo anterior. E mais outras coisas que tem a ver com transformações, aí vocês podem verificar aí posteriormente, tá? Então é interessante essa tabela, né, que está no nosso livro ali. Bom, e a última parte aqui da aula tem a ver com imagem e núcleo, né? Aí a gente vai falar um pouco de novo sobre transformadas lineares, tá bom? Então, lembrando que no capítulo 4, a gente está considerando espaços, ó, espaços vetoriais arbitrários. Não precisa ser o Rn e o Rm, né? Então, uma transformada linear de V para W, 2 espaços aqui, né? Então, o domínio contra domínio. Então, a gente define a imagem de uma transformada linear como o conjunto dos vetores que estão em W contra domínio, ou seja, da forma Tx, para algum x em V. Certo? Essa é a imagem, tá? Do contradomínio. Se essa transformada for, né, no caso Rm para Rn, Rn para Rm, a gente tem que a imagem é exatamente o call da matriz, né? Se for uma transformada linear, vai ter uma matriz, né? Então, o call de A é a imagem da transformada. Certo? A gente, ó, T de x seria A vezes x, né? T de x, A vezes x. E a gente já sabe que A vezes x é a forma de um elemento do espaço coluna. Tá? Então, imagem é T de x, espaço coluna é A de x. Tá? Então, isso aqui está relacionado com o espaço coluna. E o núcleo da transformada, uma transformada arbitrária, né, de V para W, é o conjunto de todos os elementos, de todos os vetores V, ou elementos, em V, que satisfazem T de V igual a 0. Né? Então, isso aqui nos lembra muito o espaço nulo. Tá? Então, o núcleo tem a ver com o espaço nulo. De novo, né? Se T
V, se a gente escrevesse aqui como uma matriz, seria AV igual a zero. São os vetores que satisfazem essa equação, tá? Só que aqui a gente está relacionando esses conceitos para transformadas, não necessariamente do Rn para o Rn. Tá? Então, o que a gente tem, a situação é essa aqui, ó, tá? Transformada está T, aqui a gente tem o domínio V, né, contra domínio W. Tá? A imagem está aqui, ó, está dentro do W. Tá? É um subconjunto, subespaço do W. E o núcleo, aqui o núcleo, está no domínio. Tá? O núcleo são esses três caras aqui, ó, por exemplo, né? Esses três pontos pertencem ao núcleo. Por quê? Porque eles são levados em zero. Certo? E aqui, ó, 3 pontos do domínio sendo levados em um ponto aqui. Esse ponto aqui está na imagem. Tá bom? Então, o núcleo é um subespaço de V e a imagem é um subespaço de W, né? Espaço associado com transformação linear. Então, é isto, né? Que a gente queria fazer. Então, isso aí no livro é interessante, ele dá alguns exemplos com equações diferenciais, né? Para quem viu cálculo, são exemplos interessantes. A gente falar de núcleo e imagem, né? Com transformadas que são operadores diferenciais. Então, isso aí também pode ter essa aplicação. Certo? Então, essa é a parte de transformadas que está relacionada com essa parte da matéria da seção 4.2, certo? E a gente fica por aqui, né, na aula 12, e a gente encerra também a parte do módulo 3, né, da disciplina. Módulo 3, a gente encerra com a aula de hoje, tá bom? Então, obrigado e até a próxima.